E tem a pergunta da Laira também, que essa muita gente perguntou, e é o que acontecia comigo também. Ela perguntou. Ela disse: tem vezes que parece que estou pronta para cantar, alcanço as notas com facilidade, uma voz super boa, e depois, não no mesmo dia, parece que tá horrível e não consigo alcançar as notas, não entendo. Tá. E aí outras pessoas também perguntaram isso. Então ela canta a mesma música num dia e a voz ficou 100%, e numa outra oportunidade a voz não alcançou. Pode ter muitas coisas aí, né? A gente tem que pensar se naquele primeiro momento, como que você estava no seu estado de nervosismo, no seu estado emocional, porque isso influencia muito. É muito diferente você cantar para sua família, 3, 4 pessoas ali, você cantar para 100, 200 pessoas, né? A gente fica um pouco mais nervoso, isso é normal. Então controlar essa ansiedade, esse nervosismo ajuda também. Também tem a ver com o seu estado de saúde no geral. De repente naquele dia você estava 100%, estava tudo bem, e nesse dia você estava com uma dor de cabeça, um pouquinho de dor para engolir, um começo de gripe, né? Precisa ver como que você estava de saúde, porque isso também influencia muito. E se você aqueceu a sua voz nas 2 ocasiões, se foram os mesmos exercícios, muita coisa pode influenciar. Agora, se numa primeira ocasião você conseguiu executar aquela música, significa que você tem possibilidade de executá-la de forma boa, correta, outras vezes. Saber o que no ambiente ou no seu corpo está influenciando para você não conseguir em outros momentos. Pode ser uma dessas coisas que eu te falei. Tem a pergunta da Thalita também, que é uma dúvida geral. Qual é o risco de fazer técnica vocal pelo YouTube em casa? Vamos lá, pela minha carinha já deu pra saber, né? Gente, tem que tomar muito cuidado. Eu falei isso também esses dias para várias pessoas. Coisas que você vê na internet, como é que você vai ter certeza que você está executando como aquela pessoa ensinou? Por isso também que eu tomo muito cuidado para não ensinar exercícios na internet, no Snapchat, fico pensando o que eu vou falar, porque é muito complicado. Às vezes eu falo para você, sei lá, faz vibração de língua, que é um exercício super comum, mas precisa saber de que forma que você está executando. Muita gente executa a vibração de língua com tensão, colocando a língua para trás, abafando o som, tensionando o rosto, tensionando o pescoço, tá? Fazendo com uma ressonância errada. Então precisa ter esse cuidado. Então fazer coisas que você vê no YouTube é muito arriscado mesmo. Você não sabe exatamente o que aquela pessoa quis passar e também não sabe se você está executando de forma correta. Então tem que ter cuidado. Não vou dizer para você não faça, porque existem páginas e canais no YouTube que são sérios, né? Que são pessoas que estudaram, que estão sabendo o que estão falando, mas também, gente, tem um monte de bobagem. Você coloca no YouTube aquecimento vocal, vem uma lista de pessoas falando, às vezes coisas até divergentes, né? E que você tem que tomar cuidado, selecionar o que é sério do que não é sério e ter um cuidado de executar de forma correta, tá? Então o mais correto, o mais ideal é que você tenha alguém que possa te orientar. Olha, esse exercício não é assim, faz assim, arruma a sua postura, respira aqui, coloca menos força ou coloca mais força, que é isso que a gente faz na terapia presencial, né? Muitas pessoas me procuram perguntando se eu faço terapia por Skype. É muito complicado. Alguns pacientes que eu já acompanho, então por exemplo a Ariane, que é minha paciente há 6 meses, viaja para Manaus e tá lá e precisa de uma ajuda. É claro que eu vou atendê-la, porque eu já conheço, já acompanho, eu já tenho a linha de raciocínio dos exercícios que a gente faz. Agora, alguém que eu nunca vi, nunca avaliei, como é que eu vou avaliar essa pessoa, sendo que eu preciso pôr a mão, né? A Ariane sabe que a minha mão tá toda hora aqui. Eu preciso pôr a mão, preciso gravar a voz, preciso fazer alguns testes que necessariamente tem que ter a pessoa aqui presencialmente. Então a dica é, tomem cuidado, selecionem os vídeos que vocês assistem e as páginas que vocês seguem. Sim, tem alguns exercícios também que são bem difíceis de executar, né? Sim. Se você executa de uma forma errada, pode prejudicar muito, né? Pode. Ou executa de forma errada, ou com tempo a mais do que deveria, né? Sim. Às vezes eu coloco pra você mesmo, né? Ariane, 2 minutos desse exercício. Algumas pessoas podem olhar você fazendo e falar, nossa, esse exercício deve ser muito bom. E executar aquilo por 5 minutos. Pode se prejudicar, pode ter uma fadiga muscular, pode ter prejuízo. E agora uma dúvida geral também. Essa é a penúltima pergunta que eu selecionei aqui, que é do Douglas Salles e de mais algumas pessoas aqui, que ele perguntou como alcançar notas agudas, que essa é a maior preocupação, a vontade de todo mundo. Eu fico boba como as pessoas querem agudo, né? Eu gosto tanto dos graves, gente, dos médios. Eu sou suspeita também pra falar de agudos, né?
Então, na laringe, a gente tem alguns músculos e cada um tem a sua função. Alguns têm a mesma função ou que se complementam. Mas para fazer um som agudo, eu preciso que a minha prega vocal estique. Para fazer um som grave, ela encolhe. Esse movimento de esticar e encolher e de abrir e fechar é a ação muscular. São os músculos que fazem isso. Então, às vezes, eu posso ter dificuldade em alcançar agudos porque eu não tenho os meus músculos do agudo tonificados. Talvez eu precise malhar esses músculos um pouco mais. Ou também eu tenho uma dificuldade no ajuste, né? Porque eu não faço som, a minha voz não acontece só pela prega vocal. A prega vocal faz a vibração e me dá o som, mas eu amplifico esse som e ajusto esse som com mais agudo, com mais brilho, com os meus ressonadores, com os meus articuladores, com o meu trato vocal, né? Com o que eu tenho daqui para cima, da prega vocal para cima. É aqui que o som é modelado, amplificado. Então, eu preciso dessa ação muscular, mas também preciso dos ajustes vocais. A dica é: procure um profissional. Procure um professor de canto, alguém que possa te dar exercícios que te ajude a malhar esses músculos. Mas eu posso dar uma dica aqui mais geral: faça exercícios em escala, indo para os agudos, faça exercícios vocais engliçando, né? Por exemplo, uma vibração de língua sem nenhuma tensão. Nós vamos dar uns exemplos aqui no final. Eu posso fazer ela reta aqui, mas eu também posso fazer ela indo para o agudo. Eu posso ir para o agudo na vibração de língua e a minha prega vocal vai estar esticando lá dentro, esticando e encolhendo no grave e no agudo. Então, exercícios que vão engliçando e exercícios que vão em escala podem te ajudar. Agora, que exercícios fazer, isso é muito pessoal, muito particular. Então, já nessa de exercícios, o Marcelo falou: pede para ela ensinar alguns exercícios para o fortalecimento das pregas vocais. Ai, meu Deus! Gente, executem de forma correta, por favor, tá? Então, ó, vamos falar da vibração de língua, que é um que eu já comecei a falar aqui. Eu não posso fazer isso tensionando o meu pescoço, então fiquem atentos se aqui no pescoço aparece veia, o músculo salta, se o meu pescoço cresce quando eu tô fazendo, tá bom? Essa vibração de língua precisa ser relaxada, eu não posso colocar a língua para trás, tá bom? Então, ó, observem aqui, é diferente de eu fazer tensionando e fazer relaxado. O som é outro, né? Eu pus mais força no primeiro exemplo. Então, vibração de língua, vibração de lábios são exercícios bacanas para você ganhar força na prega vocal e também para compor o seu aquecimento. Você pode fazer então em tom reto, indo até o final da sua respiração, sem usar aquele arzinho que deixa a gente roxo, né, no final. Não deixa chegar nesse finalzinho, respirando e indo talvez engliçando também, né? Pode fazer em escala, aumentando o tom, subindo e descendo, tá? A mesma coisa com a vibração de lábio, nem todo mundo consegue vibrar a língua. Vibração de lábio também pode te ajudar. Outro exercício que eu até postei na minha página esses dias são os exercícios que usam sons nasais. Então, um deles é o som do M, que eu posso fazer em escala também, indo em direção aos agudos. Posso combinar com vogal, então eu posso fazer ma, 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 me, 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 me. Você faz esse também, né? Posso fazer esse som de M mastigando, que já vai estar trabalhando os músculos aqui da face também. Posso fazer esse som de M rodando a língua, que foi o exemplo que eu dei na minha página. Então, porque a língua vai também já despertando essa ressonância aqui pra frente. A língua é um articulador que a gente usa o tempo todo, ela não para, né? Enquanto a gente fala ou canta, fica aqui se movimentando o tempo todo. Então, quando eu rodo a língua, eu também já estou aquecendo essa musculatura. E o exercício vocal, gente, ele tem que ser feito de forma tranquila, não pode ser uma coisa que dói, não pode doer, tá? Então, se você tá fazendo um exercício vocal e sente, pegou minha garganta, ai, doeu, tá desconfortável, para, tá? O exercício ele tem que ser tranquilo, tem que ser gostoso, tem que ser realmente uma preparação para você cantar. Assim como quando você canta, não pode doer, não pode raspar a garganta, né? Todos esses sintomas são prejudiciais, são sinais de alerta para você ficar atento
para sua voz. Usem esses exemplos que eu dei, mas fora isso, gente, fiquem atentos ao próprio corpo, né? A forma com que está executando, mesmo esses que vocês veem no YouTube ou nos sites por aí, olhem para o seu próprio corpo, para o seu próprio aparelho, né? Se olhem no espelho enquanto cantam, enquanto estão fazendo exercício, percebam se você está fazendo aquilo com esforço, se o som muda, né? Eu estou aqui fazendo mas de repente posso fazer o som já não está mais no lugar, né? Esse M já não está mais aqui onde eu gostaria que ele estivesse. Ele já está numa ressonância mais baixa, já está fazendo esforço desnecessário. Sim. Então fiquem atentos. E é isso aí, gente. Eu vou deixar as redes sociais da doutora Simone, porque ela sempre posta alguma coisa, principalmente no Snap, né? No Snap, no Instagram. E aí vocês sigam a doutora Simone, eu vou deixar tudo aqui embaixo. E eu amei esse vídeo. Foi muito legal. Amei, muito obrigada. Eu amo a Ariane, gente. É um prazer atender ela. Ela é uma fofa. Amei, gente. Sigam a doutora Simone. Eu vou deixar as redes sociais dela aqui também. Um beijo. Foi um prazer gravar esse vídeo pra vocês.